Bom, continuando o segundo vídeo, para quem não viu o primeiro, por favor, procure o mesmo nome do vídeo, parte 1. Então, como tinha dito na primeira parte, o gás, os quatro elementos do gás, metano, sulfeto de hidrogênio, CO2 e água, vão ser todos primariamente coletados para esse quarto barril, que na verdade é um barril colocado de cabeça para baixo dentro de outro. E esse barril ele contém essa mangueira que ela entra e ele está todo cheio d'água ainda, não começou a coletar ainda o gás, e esse gás vai ser acumulado dentro desse barril. Como esse barril está colocado de cabeça para baixo, à medida que o gás for produzindo, esse tambor de cabeça para baixo cheio de água vai subindo até uma determinada altura. A altura é essa que eu limitei aí por esse pedaço de pau aqui preso no teto, porque se você deixar esse tambor, ele vai subindo, subindo e cai com a produção do gás que vai sendo armazenado nele. Então coloquei aproximadamente essa altura para a hora que o tambor chegar aqui, ele não mais ultrapassar e não cair. Esse gás, a princípio, poderia ser apenas água colocada nesse barril aqui, mas eu resolvi aproveitar, porque essa água, para aproveitar também, eu coloquei água com esterco também e alguns restos de alimento, para não só servir de suporte para o barril subir, mas também para ser um produtor de gás. E essa parte aqui, esse tambor, além de ser o coletor de gás, ele também já vai produzir um gás metano, que é interessante para nós. Pois bem, esse gás ainda puro, que é constituído dos quatro elementos, ele vai preenchendo esse barril que vai subir até aqui, e quando esse gás for usado, ele vai ser drenado por esta mangueirinha aqui, que a gente colocou também de meia polegada, que vai ser drenado para, à medida que o gás for utilizado, o barril vai estar nessa altura aqui, se você abre, ele vai começar a baixar. O próprio peso do barril, à medida que o gás for consumindo, ele vai abaixando até terminar a sua produção, até acabar o gás e ele volta no nível da água. E esse gás, à medida que ele for utilizando, ele vai sendo coletado por aqui. Ele vai sair nessa mangueira, que eu peguei uma mangueira de jardim mesmo, pode ser qualquer uma, vai subindo aquele trajeto, passa ali por trás e vem para essa estrutura aqui em cima. Essa estrutura aqui em cima nada mais é do que um tubo de PVC de mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento, uns 8 centímetros de diâmetro. E o que ele tem nele aqui? Uma entrada, o gás vai passar aqui dentro e sai por aqui. O que ele tem aqui dentro? Mais ou menos 5 pacotes de bombril. Eu peguei o bombril de 5 pacotes e coloquei bem compressivo, bem compressado aqui dentro. E ele serve para quê? Esse bombril, ele vai servir para retirar dessa mistura nossa de gás, ele vai retirar o sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, que é um gás, ele é incolor, mas é ele que dá o cheiro de ovo choco, de ovo podre no gás, na mistura. Então, não só por isso, ele também é tóxico. E ele fica contaminando a nossa mistura, ele não deixa a chama pura. Então a gente tira o sulfeto de hidrogênio por ser tóxico, por atrapalhar a formação de uma chama de qualidade e por também ser portador daquele cheiro ruim de ovo choco. Uma vez que o gás passou aqui, é retirado o sulfeto de hidrogênio e um pouco de vapor de água também, e esse gás residual vai descer aqui por essa mangueira e ainda vai passar nesse sistema de borbulhador, que a mangueira entra aqui, vai no fundo do recipiente, que tem água e soda cáustica, uma colher mais ou menos de soda cáustica para essa quantidade de água, e o gás vai sair por essa mangueira e vai sendo borbulhado. Esse borbulhador aqui ele vai servir para quê? Ele serve para retirar o vapor de água e o CO2 da mistura. Então, dos quatro elementos que nós falamos, nós retiramos o sulfeto de hidrogênio, e nesse borbulhador a gente tira o CO2 e o vapor de água, ficando para sair aqui, ser coletado por essa mangueira, um gás muito mais puro em metano, muito mais rico em metano e deixando inodoro e uma chama muito mais pura, que é a chama azulada que a gente vai ver. Esse gás ele vai ser coletado, muito mais puro agora, passa por essa mangueira. Eu fiz uma válvulazinha aqui simples, mantém fechada, porque agora que eu fiz essa produção vai começar a coletar o gás. Essa mangueira passa por essa válvula, a hora que for usar o gás é só abrir, não vai precisar abrir a outra, só essa. Vem coletando nessa mangueira, vai passar aqui por trás do fogãozinho, que vamos utilizar esse fogãozinho velho mesmo. E na entrada dele aqui no fogão, vocês podem ver que eu fiz um chamado flashback arrestor, que é uma válvula de segurança para impedir que o fogo porventura volte. Mesmo que ele voltasse, ele ia ser barrado lá pelo borbulhador. Mas de qualquer maneira, eu fiz esse segmento aqui
O encanamento eu fiz uma interposição de uma mangueirinha. Aqui tem no meio pó de vidro moído, nas extremidades um pouco de vidro quebrado em pedacinhos pequenos, e na extremidade ainda, bem apertadinho, uma malha de aço. É tipo, igual aquele bombril um pouco mais grosso. Bem fechado, bem lacrado. Então isso aqui, se por acaso a chama quiser voltar, ela não vai voltar pelo sistema, ela fica parada aqui. E aí o sistema entra direto no botijão e começa a formar o gás. Mas isso vai mais ou menos um mês, porque eu terminei de fazer esse sistema agora, trabalhando sozinho. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é um trabalho para 3 dias inteiros, sem que eu for trabalhar sozinho, fazer perfuração, tudo. Em matéria de investimento, eu gastei R$ 650 comprando material, válvula, tubo, torneira, mangueira, mas o mais caro realmente são esses tambores. Eu paguei R$ 100 em cada um, nos de 200 litros, mais R$ 100 nesse de 100 litros aqui, nos dois invertidos, então 650 fica o material gasto. Aqui eu já deixei mais ou menos pronto, eu fiz, mas só para ter uma ideia, você vai alimentar nesses 600 litros de produção diária, eu acredito que uns 10 litros, mantendo diariamente de reposição, seja suficiente. Então eu fiz nesse latão aqui de 20 litros, fiz uma marca lá no fundo, que é onde coloca o esterco. Eu vou usar praticamente só esterco de vaca. Ele fresquinho você coloca até nessa marca e preenche nesse pontilhado. Esse aqui eu coloquei, mas ficou muito ralo. Nesse pontilhado, ou seja, meio a meio, esterco e água. Mistura, tira os contaminantes, gravetos, folhas, para não entupir essa tubulação. Misturou bem, todo dia você vem e coloca no alimentador essa mistura de água e esterco, e aquela quantidade que você colocou, como esses 3 barris estão bem cheios, o que você põe você tem que tirar, senão ele vai começar, como diz outra, a supitar pela encanação. Pelo encanamento, desculpa. Então você colocou essa quantidade aqui todo dia de água com esterco, ou água com resto de alimento, bem batido, e você vai chegar aqui e vai todo dia tirar a mesma quantidade de fertilizante. Aqui já vai sair ele todo metabolizado, sem cheiro, você vai encher até que essa marca e pronto. Todo dia colocou essa quantidade, tira essa quantidade, você mantém o sistema sempre operando. A temperatura ótima para o funcionamento desse sistema é em torno de 30 a 45 graus. Nessa época do ano, o sol não bate muito aqui, o sol é inclinado, nós estamos no outono, então aqui ainda vai demorar um pouco para produzir. Mesmo estando no Brasil, a gente vai demorar um pouco a produzir esse gás, porque não está na temperatura ótima. Deixar no sol escaldante não é legal, porque primeiro que vai ressecando as partes e que fica uma temperatura muito alta. A bactéria já começa a passar de 60 graus, ela já começa a sofrer bastante. Mas também é bom seria deixar num lugar que toma metade de um dia de sol, ou pelo menos sol no final da tarde ou da manhã, para que ela possa produzir mais. Então, eu acredito que deve demorar um pouco mais do que os 30 dias para que haja uma produção de gás satisfatória, já que a gente está na época fria, mais fria do ano, e essa região não pega muito sol onde eu estou aqui. Mas vamos aguardar para ver. Em relação ao que usar, sempre tentar evitar usar demais esterco de porco e esterco de galinha ou mesmo alimento processado, porque eles são muito ricos em energia e, para resumir, eles vão produzir muito ácido e esse ácido vai ser prejudicial para as bactérias que comem o metano. Porque nós temos 2 tipos de bactérias: bactérias que produzem o ácido primeiramente, fermentam, produzem ácido, e é esse ácido, ácido acético, que as bactérias vão comer. E elas vão comer para produzir o gás metano e o ácido sulfídrico, entre outros. Só que se você puser muito alimento rico em energia, você vai produzir muito ácido, vai abaixar demais o pH e vai ser prejudicial, vai diminuir muito a produção de gás. Então, o dia a dia, basicamente, o alimento de baixa energia, mas que produz uma boa quantidade de metano, é o esterco de vaca, sempre o mais fresco possível. Quanto mais úmido, ele já vem com as bactérias produtoras e é muito mais fácil de diluir na água. Então, não deixe muito pastosa a sua mistura, nem tampouco muito aguada. Você tem que pegar o jeito mais ou menos para ver como que é a densidade. Seria um creme ralo, seria a constituição. Então não ficar usando muita, de vez em quando você pode pôr alimento processado, esterco de galinha ou esterco de boi, de porco, mas no dia a dia a manutenção mesmo, o grosso da sua produção tem que ser com esterco de
de vaca, de vez em quando acrescentando algumas outras coisas. Nessa primeira mistura eu coloquei nos 3, e eu fiz uma grande mistura, pus resto de alimento, pus esterco de porco, de galinha e de vaca, para fazer uma mistura mais rica no começo, mas depois a manutenção basta que seja a de vaca. Até porque ele é muito mais fácil de trabalhar, muito menos cheiro. O do porco tem um cheiro muito mais forte, do porco tem muita fibra de folhas que eles comem, e é muito mais fácil de entupir o encanamento. Então, o esterco da vaca ele é muito bom para usar em todos os sentidos. E é isso aí. Vamos ver então, quando começar a produzir eu faço um terceiro vídeo para mostrar ele funcionando. E qualquer dúvida que vocês tiverem... Ah, só uma parte, essa toalhinha feia que eu coloquei aqui, é porque, como vocês podem ver, esse sistema aqui, ele fica exposto. O gás não vai ser perdido, porque ele vai ser coletado dentro desse barril que vai subir. À medida que ele sobe, ele vai subir fechando isso aqui. Mas enquanto ele fica aberto, esse material orgânico que está aqui, ele junta mosquito, junta larva e tudo mais. Então, e além de do mau cheiro. Então, isso aqui eu coloquei para não deixar que isso aconteça, não ficar nada exposto, não ter mosquito. E à medida que ele vai subindo, essa toalhinha, parece uma toalhinha de mesa, vai mantendo tampado, mas não impede que o tambor suba. A hora que ele estiver lá em cima e essa toalhinha começar a expor essa borda, o barril por si só já fechou. A hora que começar a baixar e vai expor a água de novo, a toalhinha já fechou. Ok? Qualquer dúvida ou sugestão, favor colocar nos comentários abaixo, e no terceiro vídeo eu coloco a hora que estiver produzindo mesmo gás pra gente ver como é que ficou. Um abraço, tchau, tchau.